Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 25 de setembro de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos ainda no quinto texto da segunda parte do livro de exercícios, o que é o corpo. O corpo é uma cerca, que é o texto que vamos ler agora. O que é o corpo? O corpo é uma cerca que o Filho de Deus imagina ter construído para separar partes do seu ser de outras partes. É dentro dessa cerca que ele pensa viver, para morrer quando ela cair e desmoronar. Pois no interior dessa cerca ele pensa estar a salvo do amor. Identificando-se com a própria segurança, ele considera ser aquilo que é a sua segurança. De que outro modo poderia ele ter certeza de permanecer dentro do corpo, mantendo o amor do lado de fora? O corpo não perdurará. Mas isso ele vê como uma dupla segurança, pois a impermanência do Filho de Deus é uma prova de que as suas cercas funcionam e cumprem a tarefa que a sua mente lhes designou. Pois, se a sua unicidade ainda permanecesse intocada, quem poderia atacar e quem poderia ser atacado? Quem poderia ser vitorioso? Quem poderia ser sua presa? Quem poderia ser vítima? Quem o assassino? E se ele não morresse, que prova haveria de que o eterno Filho de Deus pode ser destruído? O corpo é um sonho. Como outros sonhos, ele às vezes parece retratar a felicidade, mas pode retroceder subitamente para o medo, de onde nascem todos os sonhos. Pois só o amor cria em verdade, e a verdade nunca tem medo. Feito para ter medo, o corpo tem que servir ao propósito que lhe é dado. Mas podemos mudar o propósito ao qual o corpo obedecerá, mudando o nosso pensamento quanto ao que ele serve. Lembrando que o corpo é neutro, né? O corpo é o meio pelo qual o Filho de Deus retorna à sanidade. Apesar de ter sido feito para cercá-lo irremediavelmente no inferno, a perseguição do inferno foi trocada pela meta do céu. O Filho de Deus estende as mãos para alcançar o seu irmão e para ajudá-lo a caminhar pela estrada junto com ele. Agora o corpo é santo. Agora ele serve para curar a mente que ele tinha sido feito para matar. Tu te identificarás com aquilo que pensas ser a tua segurança. O que quer que seja, acreditarás que és um com ela. A tua segurança está na verdade e não em mentiras. A tua segurança é o amor. O medo não existe. Identifica-te com o amor e estás seguro. Identifica-te com o amor e estás em casa. Identifica-te com o amor e achas o teu ser. Uma coisa que eu costumo fazer quando a gente começa a ler a segunda parte do livro de exercícios é ler as definições do glossário, né? Do glossário de um curso em milagres a respeito dos temas que estamos abordando nesses textos, né, que comandam cada parte dos exercícios, cada sessão, melhor dizendo. Estamos na sessão 5, que é o corpo. Então eu vou ler para vocês, eu estou no glossário aqui, de uma introdução básica de um curso em milagres. O que é o corpo? No nível 1, ele é a encarnação do ego. O pensamento de separação projetado em forma pela mente. Aqui ele deixa claro que nós estamos num ambiente de realidade virtual. O testemunho da realidade aparente da separação por ser uma limitação do amor, excluindo-o da nossa consciência. Inclui tanto os nossos corpos físicos quanto as nossas personalidades. Por isso que eu digo para vocês que quando a gente tem as nossas aulas ao vivo, eu sempre chamo, né? O Tom Wakechild, que é aquele autor que eu sempre comento, ele chama de ego-corpo.
E eu sempre chamo de ego, corpo, personalidade, que eu acho que é a definição perfeita. Porque quando nós morremos, passamos para o plano espiritual, nós ainda temos um corpo astral. Mas quando a gente reencarna, a gente tem outro corpo e outra personalidade. Então eu gosto de chamar de ego, corpo, personalidade. Nível 2. O corpo é inerentemente neutro. Não é bom nem mal e o seu propósito é dado pela mente. E isso se aplica para o dinheiro e isso se aplica para o sexo, tá? A gente aprendeu isso lá em 2023 quando a gente leu aquele livro do Dr. Kenneth Wapnick, tá? Na mentalidade errada, o corpo é o símbolo da culpa e do ataque. E na mentalidade certa, o corpo é o meio para ensinar e aprender o perdão com o qual se desfaz a culpa do ego, instrumento da salvação através do qual o Espírito Santo fala, tá? Então aí a gente vê que o corpo é algo inteiramente neutro. Nós é que vamos dar o nosso propósito a ele. E aí, se nós estamos sendo governados pela mente certa, vai ser o propósito da culpa e do ataque. E se estivermos pela mentalidade errada, perdão, e se estivermos governados pela mentalidade certa, vai ser um instrumento de comunicação. A lição de hoje é maravilhosa. É a lição 268. Que todas as coisas sejam exatamente como são. Senhor, que eu não seja o teu crítico hoje e nem julgue contra ti. Que eu não tente interferir na tua criação, nem distorcê-la de formas doentias. Que eu esteja disposto a retirar os meus desejos da sua unidade, deixando assim que ela seja tal como a criaste. Pois assim também serei capaz de reconhecer o meu ser, tal como tu me criaste. No amor eu fui criado e no amor permanecerei para sempre. O que pode me assustar quando deixo todas as coisas serem exatamente como são? Que o nosso modo de ver não seja uma blasfêmia hoje e que não prestemos ouvidos a línguas mentirosas. Só a realidade está livre da dor. Só a realidade está livre da perda. Só a realidade é totalmente segura. E é só isso que buscamos hoje. Que todas as coisas sejam exatamente como são. Que todas as coisas sejam exatamente como são. E aí nós passamos para a leitura do texto da Melody Beach, do livro A Linguagem da Liberdade, texto do dia 25 de setembro. Descanse com o passado. Nem Deus pode mudar o passado. Ágaton. Suponho que deve ser o Ágaton, deve ser algum filósofo grego. Nem Deus pode mudar o passado. Então, o que nós mudamos? Nós mudamos a nossa percepção com relação aos eventos passados. É exatamente isso que nós mudamos. Nossa percepção com relação aos eventos passados, tá? O passado em si, ele não vai mudar. Prender-se ao passado, seja através da culpa, da saudade, da negação, da raiva ou do ressentimento, é uma perda de preciosa energia. Energia que pode ser usada para transformar o hoje em amanhã. Eis o depoimento de uma mulher em recuperação. Eu costumava viver no passado. Às vezes tentava mudá-lo, às vezes deixava que ele me controlasse. Geralmente aconteciam ambas as coisas. Sentia-me constantemente culpada sobre as coisas que tinham acontecido. Coisas que eu tinha feito, coisas que outras pessoas tinham feito a mim. Mesmo que eu tivesse promovido a devida reparação, por quase tudo, a culpa era sempre profunda. Tudo era, de algum modo, culpa minha, e eu nunca podia deixar de sentir isso. Fiquei presa à raiva durante anos, dizendo a mim mesma que eu tinha razões para isso. Eu estava em negação sobre um monte de coisas. Às vezes tentava me esquecer totalmente do meu passado, mas nunca realmente parei para examiná-lo. O meu passado era uma nuvem escura que me perseguia e eu não conseguia me livrar dela.
Acho que estava com medo de deixá-la, com medo do dia de hoje, com medo do amanhã. Agora venho recuperando-me há anos e levei quase todos esses anos para pôr o meu passado em sua devida perspectiva. Estou aprendendo que não posso esquecê-lo. O que preciso fazer é curar-me dele. Preciso sentir e libertar-me de qualquer sentimento que ainda tenha, principalmente da raiva. Preciso parar de culpar-me pelos acontecimentos dolorosos do passado e confiar que tudo aconteceu na devida hora e que realmente tudo está bem. Aprendi a parar de me arrepender e a começar a ser grata. Quando penso no passado, agradeço a Deus pela cura e pela lembrança. Se algo precisar de reparo, eu o faço e ponto final. Aprendi a ver o meu passado com compaixão por mim mesma, confiando em que o meu poder superior estava no controle, mesmo então. Curei-me das piores coisas que me aconteceram. Fiz as pazes comigo mesma sobre essas coisas e aprendi que a cura de algumas delas possibilitou que eu ajudasse os outros a se curarem também. Sou capaz de ver como as piores coisas ajudaram a formar o meu caráter e a desenvolver alguns dos meus melhores traços. Cheguei mesmo a desenvolver gratidão, olha só, primeiro eu aceito, depois eu perdoo, depois eu agradeço, não é? Aceitação, perdão e gratidão, que são a nossa tríade santa. Cheguei mesmo a desenvolver gratidão pelos meus relacionamentos fracassados, porque eles me levaram a ser quem sou e a estar onde eu estou hoje. O que tenho aprendido é a aceitação, sem culpa, raiva, acusação ou vergonha. Tive até de aprender a aceitar os anos que passei me sentindo culpada, com raiva, com vergonha e me acusando. Não podemos controlar o passado, porém podemos transformá-lo, permitindo-nos a nós mesmos nos curarmos dele, aceitando-o com amor por nós mesmos e pelos outros. Eu sei, porque essa mulher sou eu, né? Então ela começa a narrar em terceira pessoa e depois ela admite que ela é que passou por todo esse processo de ressignificação do passado, que é basicamente isso que a gente faz num processo de terapia, né? Que seja bem conduzido e efetivo. Hoje começarei a ser grata pelo meu passado. Não posso mudar o que aconteceu, mas posso transformar o passado assumindo o meu poder. Agora, a aceitar, curar e a aprender com ele. Então, gente, esse processo é um processo muito bacana. É um processo no qual a gente faz mais ou menos uma espécie de garimpo, né? O que eu quero dizer com isso? É um garimpo no sentido de que a gente vai pegar o ouro no meio da lama, sabe? Existia uma lama no nosso passado. No passado de todos nós existia uma lama, né? Nós entendemos lá na Jornada de Cura da Criança Interior de 2023, nós aprendemos que todos nós fomos feridos nas nossas infâncias e aprendemos também a ferir os outros, né? Com que objetivo? O objetivo de a gente se defender, né? Porque é assim que o ego, que o sistema de pensamento do ego entra em funcionamento, é assim. É tipo, matar ou morrer, né? É ou eu ou o outro, né? Quem é o mais forte aqui, né? Esse é o sistema de pensamento do ego em ação, né? E aí, nós sofremos muito, com certeza. Se você tá aqui me assistindo, eu posso garantir para você que eu entendo que o seu passado não deve ter sido fácil. Mas num determinado momento nós decidimos fazer de outra forma. Nós decidimos escolher novamente, né? Nós decidimos escolher novamente. E por meio dessa nova escolha, nós vamos olhar para trás e pensar em tudo que nós aprendemos até com as nossas dificuldades, né?
Por exemplo, vamos supor que você tenha sido uma criança que você foi vítima de abusos verbais, abusos psicológicos. Talvez a menor das lições que você tenha aprendido foi a não repetir aquilo com os seus filhos, né? Uma lição que é muito clara, que as pessoas que foram vítimas de abuso sexual, elas precisam aprender, né? É que elas precisam estabelecer limites, estabelecer o espaço sagrado delas. Até aqui você vem, a partir daqui você não vem mais, né? Então essa é uma lição dura, mas as experiências que nós passamos são lições, né, que precisam ser aprendidas, né? E aí, gente, chega um ponto, por mais bizarro que isso aparente ser, que a gente começa... tem uma frase que eu vou tentar repetir aqui, que é uma frase da Robin Norwood, que ela diz assim: se os meus vícios... Não é exatamente isso, né? Eu vou tentar transmitir aqui a ideia para vocês. A Robin Norwood é aquela que escreveu o best-seller Mulheres que Amam Demais, que tá lá no nosso canal no Telegram para vocês, disponível. Ela diz assim: se os meus vícios, se os meus relacionamentos codependentes me trouxeram aqui e me levaram a eu precisar me reconectar com Deus, né? Então eu preciso ser grata a eles. Então, se as nossas dores nos trouxeram aqui, se os nossos sofrimentos nos trouxeram aqui, então nós vamos precisar ser gratos a eles. Ok? Basicamente essa é a ideia, né? Basicamente essa é a ideia. Como é que fica isso? Eu preciso agradecer, né? E nós que tomamos essa decisão de mudar, de fazer as coisas de forma diferente, somos nós que estamos aqui com toda a vontade construindo a nova terra. Estamos aqui com toda a vontade construindo a nova consciência humana. Estamos aqui dizendo: não precisamos mais do sistema de pensamento do ego. Muito obrigada. Você já nos ensinou, já tivemos essa experiência, né? Dessa escola de terceira dimensão, que os mestres espirituais dizem que é uma escola difícil, que é uma escola desafiadora, né? Então, nós já aprendemos, né? Agora nós estamos prontos e prontas para o próximo estágio. Qual é o próximo estágio? O próximo estágio é justamente uma experiência de união com os nossos irmãos, com a natureza e com Deus. Lembrando que a experiência de não estarmos separados dos nossos irmãos, não estarmos separados da natureza, é uma experiência que decorre automaticamente da nossa experiência, da nossa reconexão, da nossa reconscientização de que nós e Deus somos um, de que Deus está aqui para nós, né? E nesse sentido, eu vou repetir para vocês aquilo que eu já falei centenas de vezes aqui nesse canal, e eu vou continuar repetindo até o dia em que eu não falar mais para o público. Se você quer aprender um curso em milagres em 5 minutos, leia a parábola do filho pródigo, né? Nós decidimos fazer uma jornada nesse exílio. Nós decidimos nos afastar de Deus, porque a gente queria ter uma série de experiências. Agora nós estamos fazendo a nossa jornada de volta para casa. E essa jornada de volta para casa, ela acontece todo dia no momento em que você se senta em silêncio
e começa a meditar. No momento em que você se senta em silêncio e você começa a fazer a sua oração, tá? E se eu não me engano, eu quero convidar vocês, eu vou ver direitinho quando vai ser, mas me parece que no dia 1º de outubro a gente vai ter uma corrente de orações pelo Brasil, às 18 horas, está sendo comandada aí, foi uma iniciativa de alguns padres católicos. Eu vou descobrir bonitinho porque eu realmente quero participar dessa iniciativa, né? Nós vamos juntos consagrar o Brasil a nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser isso que nós vamos fazer. Nós vamos dizer assim, o Brasil é de Jesus Cristo, né? O Brasil é de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se o Brasil é de nosso Senhor Jesus Cristo, nenhuma força trevosa pode comandar esse país, tá bom? Mas depois eu falo sobre isso porque eu não tenho certeza. E hoje ainda é dia 25. Eu vou fazer post no Instagram, tá? Então, é isso, né? No momento em que você decide fazer a sua meditação, no momento em que você decide se reconectar com o Criador, então você tá fazendo essa jornada de volta para casa. E essa jornada de volta para casa, ela tem que ser feita todo dia. Porque a gente faz e se esquece, a gente faz e se esquece, a gente faz e se esquece. Mas você precisa ter em mente uma única coisa. Você precisa ter em mente que no momento em que você se reconecta na sua meditação, na sua prece, o Pai está lá de braços abertos. E ele decide fazer uma festa para você. Colocar o melhor anel no seu dedo, matar o novilho gordo para celebrar a sua volta para casa, né? Você pode ter certeza. Eu acho que você já deve estar experimentando isso, né? Vejam bem, hoje nós estamos no 268º dia da nossa jornada. E eu sei que tem muitos alunos que estão aqui assistindo este vídeo e que estão comigo pelo 5º ano, né? Então, há 5 anos você tomou uma decisão. Eu vou fazer a minha jornada de volta para casa. E vai chegar um momento, e isso eu posso garantir para vocês, esse momento ainda não chegou para mim, mas vai chegar para todos nós, em que, como diz o David Wilcock, a gente vai passar dos 51%, né? A gente vai virar o jogo, né? A metade mais um. Então, o ego vai ter que começar a fazer muito esforço para lembrar a gente dele, né? Hoje nós temos que fazer muito esforço para nos lembrarmos de Deus, né? Hoje nós temos que falar, qual é a minha lição de hoje? Que todas as coisas sejam exatamente como são, né? Mas vai chegar um dia em que o ego vai ter que fazer muito esforço, ele vai ter que ficar gritando lá na nossa mente para dizer, as coisas não poderiam ser como são. Porque isso já vai estar entranhado dentro da gente. Que todas as coisas sejam exatamente como são. Todas as coisas que estão acontecendo bem aqui e agora. Todas aquelas coisas que eu não gostaria que estivessem acontecendo. Né? Que todas as coisas sejam exatamente como são. Tá? E aí a gente vai ler um texto hoje da Mary Ann. Um Retorno ao Amor, o texto de número 15. Comunicando o amor. E aí o subtítulo é: comunicar é unir e atacar é separar. O Espírito Santo aceita as pessoas sem condições. Para o ego, essa trata-se de uma ideia absurda, porque o amor incondicional significa a morte do ego. Como as pessoas vão crescer se elas simplesmente saírem por aí aceitando umas às outras como são? O tempo inteiro. Aceitar as pessoas como são tem um efeito milagroso de ajudá-las a melhorar. A aceitação não impede o crescimento. Muito pelo contrário, estimula o crescimento. As pessoas que estão sempre nos dizendo o que está errado conosco nos paralisam de vergonha e culpa, muito mais do que nos ajudam. As pessoas que nos aceitam como nós somos nos ajudam a nos sentirmos melhores em relação a nós próprios, a relaxar, a encontrar o nosso caminho. Aceitar a outra pessoa não significa que nunca faremos sugestões construtivas.
Mas como acontece com todo o resto, a questão não se refere tanto ao nosso comportamento quanto à energia imbuída nele. Se critico alguém a fim de mudar essa pessoa, então quem está falando é o meu ego. Se rezei e pedi que Deus me purificasse dos meus julgamentos, e mesmo assim ainda sou levada a dizer algo a essa pessoa, o modo como vou compartilhar vem do amor e não do medo. Não vai carregar consigo a energia do ataque, mas sim a energia do apoio. No entanto, não basta apenas mudar o nosso comportamento. Disfarçar um ataque com cobertura de açúcar, usando um tom doce de voz ou um jargão terapêutico, isso não é um milagre. O milagre refere-se a uma mudança autêntica, do medo para o amor. Quando falamos pelo ego, conclamamos o ego dos outros. Quando falamos pelo Espírito Santo, conclamamos o amor deles. Um irmão que esteja cometendo um erro precisa de ensinamento e não de ataque. O trecho seguinte do livro Texto de um Curso em Milagres é um guia poderoso à comunicação nos relacionamentos. Os erros pertencem ao ego e a correção dos erros está em abandonar o ego. Quando corrigimos um irmão, estamos dizendo que ele está errado. Pode ser que não faça sentido naquele instante, e com certeza, se estiver falando pelo ego, não vai fazer sentido. Mas a nossa tarefa é dizer a ele que ele está correto. Nós não dizemos isso verbalmente, se o discurso dele for tolo. Ele precisa de correção em outro nível, porque o seu erro está em outro nível. Ainda assim, ele está correto, porque ele é um filho de Deus, né? Então, o que a gente faz? A gente corrige a forma, porque o conteúdo é perfeito e sempre será, tá? Os milagres são criados num reino invisível. O Espírito Santo melhora o nosso estilo. Ele nos ensina como nos comunicarmos através do amor e não dos ataques. Frequentemente as pessoas dizem: bem, eu disse a eles o que tinha que ser dito. Eu realmente me comuniquei. Mas a comunicação é uma via de duas mãos. Ela só acontece se uma pessoa fala e a outra pessoa pode ouvi-la. Todos nós já participamos de conversas em que duas pessoas falavam e ninguém escutava nada. Também já tivemos conversas em que ninguém disse uma palavra e as duas pessoas entenderam tudo perfeitamente. A fim de nos comunicarmos efetivamente, precisamos nos responsabilizar pelo espaço do coração que existe entre nós e os outros. É justamente esse espaço do coração ou a sua ausência que vai determinar se a comunicação será milagrosa ou temerosa. Às vezes, claro, isso significa que precisamos manter a boca fechada. O silêncio pode ser um poderoso comunicado de amor. Houve vezes em que eu estava errada, e eu sabia que eu estava errada. E eu sabia que eles sabiam que eu estava errada. E eu os amei por terem tido a sabedoria de não dizerem nada. E isso me deu a oportunidade de me redimir com dignidade. Quando falamos, a chave da comunicação não é o que dizemos, mas pelo contrário, a atitude que está por trás do que dizemos. Já que existe apenas uma mente, todos nós nos comunicamos telepaticamente o tempo todo. A cada instante optamos por nos unir ou nos separar. E a pessoa com quem falamos sente o que decidimos, independentemente das palavras. A escolha de se unir é a chave da comunicação, porque é a chave da comunhão. A questão não é procurar pelo nosso objetivo numa comunicação, mas encontrar um sólido local de onde enviar a nossa mensagem. Não procuramos a comunhão por meio de nossas palavras, aceitamos o pensamento de que estamos unidos a outra pessoa antes de falar. Essa aceitação é, em si mesma, um milagre. O professor divino, que é o Espírito Santo, é um instrumento afinado com precisão. Um curso em milagres nos diz que devemos ouvir o nosso irmão antes e acima de tudo. Se devemos dizer algo, ele vai nos avisar.
Uma vez Jesus enviou os seus discípulos ao campo e lhes disse para ensinarem o evangelho. O que devemos dizer? Perguntaram os discípulos. E a resposta de Jesus foi: eu lhes direi quando vocês chegarem lá. Não devemos tentar adivinhar o que dizer a um irmão. Nossa tarefa se resume em pedir ao Espírito Santo que purifique nossas percepções sobre a outra pessoa, desse local em nosso interior. E somente a partir desse local encontraremos o poder das palavras e o poder do silêncio, que trazem a paz de Deus. Muito bem. Então isso me lembra, gente, esse texto de hoje, ele me lembra da oração que a gente faz para abrir as nossas lives. É exatamente disso que Jesus estava falando, né? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Então eu não preciso saber o que eu vou dizer para o outro. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Quando eu chegar lá, ele vai me dizer o que eu tenho que dizer para a pessoa. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Então, na hora em que eu chegar lá, na hora em que eu estiver na frente da pessoa, eu vou saber o que dizer, né? Eu me lembro de um dos livros do Bob Mandel que eu li, que ele ensinava os casais a fazerem uma dinâmica que era assim: você vai tomar banho com o seu companheiro, e aí você entra na banheira, né? Lá eles tinham banheira, enfim, talvez você não tenha na sua casa, é difícil ter banheira. Mas você pode tentar isso quando você estiver num hotel, tirando férias, e aí vocês entram na banheira, e aí vocês começam a dizer um pro outro tudo que o outro fez que te chateou, tudo que te aborreceu, né? Ai, você falou isso assim, assim. Ai, você não pregou aquele prego na parede que eu te pedi. Ai, você foi ríspido comigo na hora em que você falou do sei lá o quê. Ai, você me interrompeu. Sei lá. E aí, vocês fazem uma prece de perdão no final e se abraçam. E aí tiram a tampinha da banheira e deixam aquilo embora. Então, toda aquela energia densa, toda aquela mágoa, toda aquela raiva, aquilo vai se dissolver. Gente, nos relacionamentos, isso vai acontecer. A gente se aborrece com os outros. Não tem jeito. E nós vamos precisar aprender a comunicar isso, sabe? E nós vamos precisar aprender a nos comunicarmos de formas efetivas. Quantas vezes uma pessoa se afasta de você, sai da sua vida e você não sabe o motivo? E aí você pergunta: puxa, eu fiz alguma coisa para você? Você me parece estar chateado, chateada comigo. E aí a pessoa fala: não, tá tudo bem. Que nem aquela história que eu li aí essa semana, do marido que ia se separar e que disse que não queria mudar a mulher, e quando ele falou tudo que estava acontecendo, a mulher virou para ele e falou: poxa, mas eu não sabia que tudo isso estava acontecendo dentro de você. Eu realmente não sabia, né? Eu realmente não sabia. E aí, como é que a gente fica, né? Como é que fica uma pessoa tá olhando para as nossas atitudes e não está comunicando pra gente aquilo que tá aborrecendo ela? Eu não tô falando quando você tá vendo se você vai se relacionar com a pessoa ou não, porque quando você vai ver se você vai se relacionar com a pessoa ou não, você tem que deixar a pessoa ter a manifestação fenomênica dela que seja a mais autêntica possível, ok? Por quê? Porque você precisa ver se você vai dar conta daquela pessoa, se aquela pessoa é o que você está buscando ou não. Mas num relacionamento de longo prazo, num relacionamento de longo prazo a gente vai ter que aprender a se comunicar, né? Já aconteceu comigo, e eu lamento muito por isso, de uma pessoa que tinha um relacionamento muito próximo comigo, uma pessoa da família, chegar pra mim
e dizer pra mim, 5 anos depois do ocorrido, 5 não, 6 anos depois do ocorrido, que eu tinha feito fofoca a respeito dessa pessoa com outros parentes. E eu falei, não, eu nunca fiz. Vocês imaginam, a pessoa levou 6 anos pra me falar que tinha escutado uma mentira a meu respeito. Nem sei se escutou, acho que também inventou. Acho que escutou uma história e atribuiu a mim porque quis. Né? A pessoa levou 6 anos. Quando a pessoa finalmente foi me confrontar, eu falei, não, eu não fiz isso. Você tá enganada, isso eu não fiz, não. Não, você fez. Você fez sim, porque eu sei que você fez. Bom, então. Se você sabe pra que eu fiz, então nem precisava ter falado. Né? Que comunicação que a gente obtém numa relação dessa? Não há diálogo. Sem diálogo, o amor não é possível. Você pode até ter um convívio forçado com a pessoa, você pode até ter uma relação de respeito, você pode até ter um convívio cordial, mas não tem fluxo ali de amor, de amizade. Não posso falar com a outra pessoa o que está acontecendo? Não é. Então hoje a minha sugestão para vocês é que vocês examinem 2 coisas nas relações de vocês. E vamos focar aqui nas relações homem-mulher. Mas se você tiver um outro problema em uma outra relação, não tem problema, você pode utilizá-la. Você vai se fazer 2 perguntas. O que eu não estou comunicando? Que eu gostaria de comunicar. E a segunda coisa, eu estou comunicando essa verdade, eu estou me comunicando com esta pessoa de uma forma amorosa, eficaz, efetiva, eficiente. Eu estou partindo da premissa de que talvez eu não saiba o que realmente está acontecendo. Eu ouvi uma história na semana passada, eu acho, que me deixou muito triste. Uma aluna me procurou e ela acabou de terminar um relacionamento de 2 anos e meio. E o rapaz terminou esse relacionamento com ela de forma abrupta. Simplesmente chegou para ela e disse que a relação estava acabada. Ela morava na casa dele, então ela se viu numa situação muito difícil e ela teve que ir embora e cuidar da vida dela. Por sorte, essa moça trabalha, tem um emprego, tem a grana dela, mas enfim. E qual foi o motivo da separação? Agora vocês vão ficar realmente chocados com a imaturidade desse rapaz, né? Muito imaturo, muito infantil, com muitas sombras para resolver, com muitas projeções maternas, né, nela, na namorada, na minha opinião. Ela passou por um momento em que ela precisou trabalhar muito, por alguns meses. Digamos que ela estava na alta temporada do trabalho dela. E aí ela chegou e pediu a ele que desse uma ajuda para ela em casa. Pouco ele fez. O que aconteceu com essa mulher? Como mulher é movida à intimidade, à proximidade, ao sentimento de segurança, ela se desconectou emocionalmente dele, ela perdeu intimidade. Então, ao perder intimidade, como é normal para as mulheres, ela perdeu a libido dela. Ela perdeu o desejo pelo parceiro. E ela explicou isso para ele, comunicou isso para ele. Comunicou que sem intimidade não havia desejo. Só que ele se recusou a entender isso e disse para ela que o relacionamento precisava terminar porque ela estava negando a ele intimidade para se vingar dele. E ela falou para ele, não é isso. Eu não sinto desejo por você, na medida em que você não me ajuda, na medida em que eu não vejo parceria na nossa relação, na medida em que não há conexão, né? Na cabeça das mulheres, a intimidade física e o relacionamento são 2 coisas interligadas, né? Mais ou menos como se você tivesse
os elos num cordão, né? Uma coisa tá ligada à outra. Na mente masculina, que funciona de forma diferente, é tudo compartimentalizado. Então eu tenho a intimidade numa caixa, eu tenho a intimidade física numa caixa, eu tenho a intimidade emocional em outra caixa e as coisas não se relacionam. E eu tenho um desejo por intimidade, é como se eu estivesse com um desejo de comer um sanduíche. Eu preciso matar a minha fome. Só que isso não funciona na mente feminina. Então, na medida em que ela se recusou a ter intimidade com o rapaz foi possuído pelo ódio. E ele atribuiu a ela, parceira de 2 anos e meio, mulher dele, dividia a mesma casa, dividia conta, dividiam os corpos. Ele atribuiu a ela uma má intenção. Você está fazendo isso para se vingar de mim, para me punir, para me destruir, para me sacanear. Não, meu querido. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Não é mesmo? Não, meu querido. Sim, você está fazendo isso para me sacanear. Complicado, né? Complicado. E quando ela diz que não, ele diz para ela que sim, que é verdade, que ele está certo. Conclusão, a pessoa tem a mente tão fechada que não há possibilidade de diálogo. Não há possibilidade de falar, peraí, olha só, a minha cabeça funciona diferente da tua cabeça, tá? E a gente tem esses movimentos aí progressistas que dizem que homens e mulheres são iguais. Não são, gente. Homens e mulheres têm direitos e deveres iguais. Homens e mulheres não são iguais. Vão por mim. Vocês vão por mim. A ciência já avançou muito nesse sentido, mas muito. A metáfora do John Gray é perfeita. Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. Se encontraram no planeta Terra e estão tentando um diálogo. Os homens falam aramaico, as mulheres falam hebraico. Estão tentando um diálogo. Esse diálogo é complexo, é desafiador por natureza. Estamos tentando encontrar um lugar comum a partir de uma vivência de amor. Não é igual. Não é. Não é. Isso, para mim, sempre foi muito claro, mesmo antes de eu ter parado para estudar. Justamente eu acho que pelo fato de como eu fui fazer escola técnica muito novinha e depois eu fui fazer faculdade de engenharia, eu sempre tive muitos amigos homens. Então eu sempre percebi que os homens têm uma maneira diferente de ver a vida e de se comunicar. Gente, eu me comunico com os meus amigos homens muito bem. Muito bem. Quando se trata de relacionamentos amorosos, a coisa desanda. Mas eu tenho um diálogo com os meus amigos homens muito bem. Por quê? Porque eu sei que a cabeça é diferente. Que a abordagem é diferente. E eu respeito isso. E eu não tento mudar isso. Eu não tento dizer que o cara tá errado. Então essa é a sugestão que eu dou para vocês homens também que estão me assistindo. Sua mulher não tá errada. Sua mulher vê a vida de uma outra forma. Para uma mulher, um relacionamento é um elo de correntes interligadas. Por isso que quando você quebra a confiança de uma mulher, é como se você tivesse quebrado essa corrente. É muito difícil de restabelecer. Será muito difícil restabelecer o que você tinha no início do relacionamento. A comunicação, ela é chave nessa parte da nossa jornada, na qual nós estamos falando de relacionamentos amorosos. E nós vamos falar muito disso quando a gente começar a ler O Amor Encantado, da Marianne Williamson. Provavelmente a gente deve fazer isso já na semana que vem. Tá bom? Então eu vou reler a lição para a gente poder finalizar o vídeo. Lição 268, que todas as coisas sejam exatamente como são. Que os homens sejam exatamente como são. Que as mulheres sejam exatamente como são. Senhor, que eu não seja o teu crítico hoje, e nem julgue contra ti, e nem julgue contra a tua criação. Que eu não tente interferir na tua criação, nem distorcê-la em formas doentias. Que esteja disposto a retirar os meus desejos da sua unidade, deixando assim que ela seja tal como a criaste.
pois assim também serei capaz de reconhecer o meu ser, tal como me criaste. No amor fui criado e no amor permanecerei para sempre. O que pode me assustar quando deixo todas as coisas serem exatamente como são. Quando eu vou lidar com a realidade, né, gente? Que o nosso modo de ver não seja uma blasfêmia hoje e que não prestemos ouvidos a línguas mentirosas. O que são as línguas mentirosas? São as vozes do ego. Só a realidade está livre da dor. Só a realidade está livre da perda. Só a realidade é totalmente segura. E é só isso que buscamos hoje. Ame a realidade, tá bom? Meus amores, minhas amoras, esta era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.